Vou falar um pouco hoje entre o desejo e o gozo, segundo Lacan. O conceito da angústia que vem sendo a revista de Freud e Lacan hoje apresenta-se comentários médicos psicoterápicos com assustadora frequência, sob o rótulo do pânico. Atualmente multiplicam-se em consultórios médicos e psicoterápicos sujeitos obcecados por sintomas que remetem à angústia, sintomas decorrentes de uma exigência de satisfação restrita que reflete a tônica da sociedade hedonista contemporânea. Goze, não amanhã, não daqui a pouco, não parcialmente, mas sim aqui e agora, integralmente, até o limite ou além. A maioria desses pacientes já chega com seu autodiagnóstico na ponta da língua. Tem um síndrome de pânico, doutor. O que seriam esses ataques de pânico tão frequentes na atualidade, senão uma reação corporal, uma descarga no corpo, sem intermediação, de um excesso com o qual o sujeito não é capaz de lidar? O que temos visto é um tipo de sofrimento causado não mais pela repressão, pela falta, mas sim pelo excesso, pela falta de falta. Como enunciava Lacan, o que importa é o prazer imediato e ilimitado, sem a contenção e sem a barreira. O que se busca é gozar a qualquer preço, porque resistir às tentações. Pergunta um cartaz afixado em um restaurante aquilo, no centro da cidade. Pecado é tentar resistir. Afirma uma faixa na entrada de uma loja de doce, ou seja, goze. Vivemos numa sociedade onde a perda e a falta são inaceitáveis, insuportáveis, e por essa razão busca a completude o tempo todo. Adquire-se novos objetos na esperança de que esses finalmente deem conta da falta, do vazio, angustiante, que possam proporcionar uma satisfação plena, completa, definitiva e ilusória. Pânico não mais seria, portanto, em um nome moderno, um rótulo atual conferido a algo que Freud e Lacan já estudavam profundamente há mais de meio século: angústia. E esta busca desesperada por uma poção mágica que impeça o reconhecimento da falta, da incompletude, do sofrimento, é uma das características mais marcantes da atualidade, alimentada diariamente pela nossa própria cultura. Este não mais querer saber da falta representa certa dificuldade em se estabelecer limite. Em lidar com a lei, suscita questões como: qual o limite? Quanto basta? A morte é o limite? Ilimitado é angustiante? Na obra de Freud encontramos basicamente duas teorias sobre a angústia. Em um primeiro momento, até 1926, Freud argumentava que a angústia neurótica seria simplesmente o resultado da transformação do libido, energia sexual que não teria sido adequadamente descarregada. Para ilustrar, mencionava que os sintomas corporais típicos da angústia, como dispneia, tensão muscular, suor, tremores e palpitação, seriam apenas fragmentos soltos do ato de copulação. Freud, 1905, página 67. A ideia de transformação da excitação sexual ou do excesso libidinal em angústia deu origem à primeira teoria freudiana, cuja tese é a angústia decorrida do recalque. De acordo com o primeiro pensamento de Freud, esse afeto primordial é problematizado em seu aspecto econômico, decorrente de um transbordamento do libido ou ainda resultante de um desvio do libido que não encontrou escoamento adequado. O libido solta, desligada pelo recalque de suas representações, interromperia sobre a forma de angústia. Portanto, seria o recalque que presidiria a interrupção da angústia. Posteriormente, em 1926, quando publica Inibições, Sintomas e Angústia, Freud abandona essa teoria e passa a defender a ideia de que a angústia é como uma forma de reação a uma situação traumática. A angústia seria, portanto, uma resposta psíquica e corporal a uma experiência de desamparo, frente a uma acumulação, excesso de excitação que não pode ser descarregada por outras vias, a não ser pela via corporal. É exatamente essa impossibilidade de representação, a incapacidade de simbolização ou não intermediação pela palavra que ocasionaria os sintomas corporais observados na angústia. Situações traumáticas podem ser causadas por situações de perigo e principalmente por situações de perda. Freud diz que a angústia é a reação sinal: perda de um objeto, perda do meio uterino, nascimento, perda da mãe, perda do amor, do objeto e, acima de tudo, perda do pênis, ou castração. Em segunda teoria da angústia, Freud passa a associar a angústia à angústia de castração, que poderia em movimento o recalque, admitindo assim que a angústia que causaria o recalque, não contrário como pensava. Freud estabelece ainda uma distinção entre o que chamou de angústia de automática, quando a angústia surge como resultado direto de uma situação traumática, e angústia como sinal, quando a angústia é reproduzida pelo eu como um alerta à frente a uma provável situação de perigo. Angústia e fobia. Antes de prosseguirmos com o olhar do psicanalista francês Jacques Lacan sobre a angústia, há que se marcar uma distinção importante entre os conceitos psicanalísticos de angústia e fobia.
Lacan argumenta que a fobia seria uma espécie de proteção contra a angústia, sendo preferível ao sujeito, se houvesse opção, sofrer de fobia do que de angústia. O que se trata na fobia é de medo, não de angústia. Medo em relação a um objeto específico e, portanto, passível de ser dito, de ser falado, de ser trabalhado simbolicamente. A angústia, por outro lado, é terrível para o sujeito na medida em que não é causada nem direcionada a nenhum objeto específico, como na fobia, mas gira em torno de uma ausência, de um vazio, de uma impossibilidade de dizer. Lacan, em seu retorno a Freud, procura ir além da angústia de castração. Não por acaso que o psicanalista francês escolhe exatamente esse título para dar o nome ao capítulo 4, seu seminário 10, A Angústia. No início de seu ensino, Lacan começa a relacionar a angústia primeiramente com a ameaça de fragmentação, com o qual o sujeito é confrontado no estado do espelho. Ele também relaciona a angústia com o medo da criança de ser engolida pela mãe devoradora. A fábula do louva-a-Deus gigante, que Lacan utiliza no início do seminário 10, A Angústia, e que nos fornece uma boa dimensão do que se trata a angústia diante do outro enigmático, e ao mesmo tempo assustador de que eu não tenho a menor ideia de que quer e de que quer de mim. Que queres que ele de mim? Esta fábula diz respeito a um personagem mascarado que se vê diante de um inseto de aparência assustadora, um louva-a-Deus gigante, que por não saber a máscara está usando e não se sabe, a louva-a-Deus irá encontrar nele o objeto de seu desejo. Não iria devorá-lo ou não. A angústia estaria ancorada, portanto, no desejo do outro, uma vez que não podemos saber o objeto somos em relação ao desejo do outro. Só imaginaremos, podemos supor nossa posição no desejo parental. E aí construímos a nossa fantasia. Lacan vai elaborar nesse seminário sua afirmação da existência de uma relação essencial entre a angústia e o desejo do outro. Ao referir-se ao desejo do outro, ele traz a dimensão do outro como lugar do significante para a definição de angústia, e Lacan indica assim uma relação essencial da angústia como o desejo do outro. O que ele quer de mim, aquilo que o outro quer. Mesmo não sabia que seja necessariamente minha angústia. Nessa relação com o outro, o sujeito se escreve como um consciente. Isso como resultado da marca significante dessa operação de divisão a um resto e um resíduo. Esse resíduo ele é irracional, que é enigma, objeto, única garantia da alteridade do outro. A problemática da angústia se vincula ao desejo do outro, justamente enquanto estrutura portadora desse enigma. Portanto, eu falei um pouco do desejo e do gozo, né? Hoje a gente vive essa sociedade onde se procura o prazer o tempo todo, né? E o gozo está no meio disso, porque é um prazer sem medir as consequências, né? E aí que causa angústia nas pessoas e que causa esse sentimento também de que elas estão se sentindo vazio, né? Esse vazio existencial. Psicanálise e desejo e gozo.